Olá, turma de trigonometria, sejam muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos continuar resolvendo questões. Eu vou resolver a questão número 8 do livro-texto, que é aquela questão na qual dá para estimar a largura de um rio de margem paralela sem ter que atravessar o rio. Ou seja, é mais uma questão associada a medidas inacessíveis, ou seja, você não precisa ter que se locomover para outra parte do rio para dar uma estimativa da largura desse rio. A questão está colocada aqui no livro, seria bom que a figura estivesse próxima da questão para a gente ter uma ideia, porque ele vai falar aqui sobre a figura e ele colocou a figura na outra página, nessa edição aqui. Então eu vou começar a ler aqui a questão, aí eu volto para a figura, depois a gente volta para ler novamente a questão. Para medir a largura de um rio de margens paralelas sem atravessá-lo, um observador no ponto A visa um ponto fixo B na margem oposta onde eles se encontram. Né? Aí fala, suponha que a B é perpendicular às margens. Ou seja, agora eu mostro aqui a figura. Então imagine que você está em um rio, e nesse rio de margens paralelas, que são representadas por essas duas linhas aqui. Vou colocar mais para cá. E você visualiza sobre nesse rio um ponto B. Poderia ser uma árvore, poderia ser uma pedra, um objeto que você visualiza e você caminha aqui nesse lado. Nesse lado aqui que você está do rio, você pode fazer medições, você pode brincar, jogar pedra no rio, pode fazer um monte de coisa. E você vai localizar um ponto nessa margem de cá, de tal forma que esse segmento que vai de A para B seja perpendicular às margens do rio. Como é que você pode fazer isso? Você pode utilizar, se você tiver um transferidor, né, para poder medir esse ângulo de A para B, pode usar um transferidor. Se você não tiver um transferidor, você pode utilizar um esquadro, porque um esquadro tem um ângulo de 90 graus. Qualquer coisa que tem um ângulo de 90 graus, você pode fazer isso. Como é apenas uma estimativa, pode usar até uma caixa de papelão que você tenha lá, formando um ângulo de 90 graus, que é o que você tem à sua disposição. Bem, continuando aqui a leitura. De A, a gente parou bem aqui, ó. Cadê? Desculpa, eu dei um zoom muito grande. De A, ele traça uma perpendicular à linha B e marca sobre ela um ponto C, distando 30 metros de A. Veja a figura A. Em seguida, ele se desloca para C, visa os pontos B e A e mede um ângulo BCA igual a 70 graus. Então, vamos voltar mais uma vez para a figura. E vamos fazer isso como se a gente estivesse fazendo isso na vida real, na prática. Então, nós estamos aqui no lado de baixo aqui do rio. A gente já marcou esse ponto A aqui, ó, de tal forma que o segmento AB é perpendicular ao rio. E nesse lado de cá, nessa margem do rio que nós nos encontramos, a gente pode fazer medições, pode fazer o que a gente quiser aqui. Pode até brincar de pegar a piabinha aqui nessa margem. Então a gente vai caminhar, ó, perpendicularmente a esse segmento AB. Como é que a gente faz isso? Mais uma vez. Você pode usar o transferidor, se você tiver uma caixa sapato, para poder colocar a caixa sapato bem aqui, como se fosse esse ângulo de 90 graus, e pegar uma linha e traçar essa linha aqui, ó, uma corda, qualquer coisa, formando ângulo de 90 graus. Vai fazer isso de tal forma que, caminhando desse ponto A até o ponto C, dê exatamente uma distância de 30 metros. E depois, chegou aqui nesse ponto C, você vai visualizar na outra margem do rio o ponto B. Então, é possível medir esse ângulo aqui, ó, ACB, esse ângulo C. Segundo o autor aqui da questão, quando foi feito isso? Esse ângulo foi aproximadamente 70 graus. Como medir esse ângulo? Bem, você tem que ter algum objeto a medir ângulos, como, por exemplo, um transferidor. Como é feito isso na prática? Olha, você vai ter uma linha, né, uma linha aqui, uma corda, uma linha mesmo, uma linha dessas linhas de costurar, bem grande. Coloca o transferidor de tal forma que esse lado aqui coincide com a linha, essa linha base aqui do transferidor coincide com a linha. Coloca esse centro exatamente nesse ponto aqui, C, e você vai, né, vai fazer como a gente vai medir ângulo mesmo. Coloca aqui e vai medir o ângulo
que nesse caso aqui, ó, observe que não dá 70 graus nesse desenho, dá 62, 63 graus. Mas uma coisa que pode ser feita, claro, que é uma estimativa, não vai dar um valor exato, mas você tem uma ideia, por exemplo, qual é a largura de um rio. Se você não consegue nadar mais do que aquela largura, você não vai querer atravessar ele nadando. Bem, então isso pode ser feito. Então as informações estão aqui, só que ele está informando que esse ponto A, ele dista até a margem 3 metros. E na questão, eu vou colocar aqui o resto da questão, ele informa que a tangente de 60 graus é 2,75. E ele quer que você estime, né? Ele fala assim, calcule a largura do rio. Melhor seria colocar assim, ache uma estimativa ou estime a largura do rio, né? Porque calcular vai dar um valor na realidade aproximado. Então essa situação, quem tem que resolver, eu já fiz aqui um desenho para nos ajudar, para não ter que riscar aqui o livro. Então nós visualizamos, esses dois lados representam as margens dos rios que são paralelos, a gente fazendo suposição. E embora você professor, mas é tão difícil encontrar um rio paralelo, mas sempre tem uma partezinha que você dá para fazer essa suposição. Então a gente marcou um ponto aqui nesse lado, que poderia ser uma pedra, uma árvore, alguma coisa. Marcamos um ponto A no lado de cá, que é o lado que a gente pode medir. Esse ponto aqui, o autor chamou de M, e a distância de A para M é 3 metros. Esse ponto C, ele foi escolhido de tal forma que a medida de A para C é igual a 30 metros. E ele afirma que esse ângulo aqui é 60 graus. E o que a gente quer saber? A gente quer saber qual é a largura do rio. Então a gente quer saber quem é a medida do segmento que vai de M até B. O tamanho do segmento é igual a quanto? Esse vai ser a largura do rio. Para fazer isso, nós temos que identificar dentre as funções trigonométricas qual é aquela que a gente conhece que está associada com cateto adjacente, né? Porque a gente tem um triângulo retângulo, tem um ângulo de 70 graus que a gente conhece aqui. Para esse ângulo de 70 graus, nós sabemos a medida do cateto adjacente. Então, se a gente conhece a medida do cateto adjacente, as funções trigonométricas que a gente conhece que, na sua definição, aparece o cateto adjacente são tangente e cosseno. Para usar o cosseno, eu teria que saber o cateto adjacente e a hipotenusa. Eu não sei quanto é a hipotenusa. E também não quero encontrar a hipotenusa. Eu quero encontrar quem é aqui o cateto oposto. Porque se eu saber quem é o cateto oposto, eu tenho como encontrar aqui quem é BM. Então a função trigonométrica que envolve o cateto adjacente e o cateto oposto é a tangente. Relembrando aqui que a tangente de 75 graus, ou desculpe, 70 graus, é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o segmento que vai de B até A. Tudo seria o cateto oposto. Mas ele está dividido aqui. Ó. Ele é um pedaço que vai da largura do rio, que é de B até M, mais 3. Então, a medida do cateto oposto, que é isso aqui tudo, vai ser exatamente BM mais 3. Vou colocar aqui. Ó. Vai ser a largura do rio, que é o BM, o bicho do mato, ou MB, mais 3 metros. Isso aqui tudo. Ó. MB, BM mais 3 metros. Dividido pelo cateto adjacente, que é 30. Pronto, então aqui a gente pode isolar quem é o BM. Né? Passa aqui multiplicando, então a largura do rio vai ser igual a 30 vezes a tangente de 60 graus, e esse 3 está somando, passar para o outro lado vai vir subtraindo. Pronto, então a largura do rio vai ser exatamente igual a esse valor, que aí você pode fazer na calculadora, apesar do que ele coloca uma informação na questão, ele afirma que a tangente de 70 graus é igual a 2,75 e ele espera que você utilize esse dado na questão. Vou pegar aqui a calculadora para a gente fazer essa conta. Então, vou fazer na calculadora, observe como usar a calculadora. Nós queremos fazer a conta 30 vezes tangente de 60 graus menos 3. O que a gente não deve fazer? Ó, você não deve fazer, colocar tangente de 70, deu quanto? 2,74. Aí, vou colocar com duas casas decimais. Então, então deu 2 pontos. Opa,
Deu 2,747. Opa, deixa eu apagar mais aqui. Isso aqui é tudo vendo que você não deve fazer. 2,747. Pronto, esse valor eu vou multiplicar por 30 e depois eu vou subtrair de 3. Não faça assim, ó, porque eu usei uma aproximação indesejada, dando erros de aproximação. O que você vai fazer? Faça igual aparece aqui, ó, coloca tudo de uma vez. Então é quem? É 30 vezes a tangente de 70 menos 3. Tudo de uma vez, ó, tudo de uma vez só. Deu 79,42. Se a gente fosse fazer como o autor do livro quer, ele quer que a gente faça 30 vezes. Ele disse que a tangente de 70 deu 2,75. Então, 30 vezes 2,75 menos 3. Que deve ser o resultado que aparece lá no final do livro, tá bom? 69,5. Aproximadamente. Fala, professor, mas não é um é outro. Não se preocupe com isso se é um é outro, porque isso aqui é apenas uma estimativa. Então você vai dizer aqui com a estimativa deu 79,5 metros. E se você é uma pessoa normal, fala assim, você vai dizer para o seu amigo lá no Real, tem aproximadamente 80 metros. É melhor dizer isso do que dizer deu 79,47 metros. Não faz muito sentido, né? Então é aproximadamente 80 metros a largura do rio. Bem, então essa questão aqui ilustra o uso da tangente para calcular medidas inacessíveis, ilustra como usar a calculadora. E uma coisa importante, a questão é bem fácil de fazer e bem rápida. Eu demorei bastante tempo para ilustrar como você pode fazer realmente isso aqui na prática. Ou você pode fazer na prática de verdade, se você não tiver acesso como medir esse ângulo aqui, não tiver um transferidor, mas você tem como fazer sempre ângulos de 45 graus. É bem fácil, né? Só precisar de um ângulo para formar um ângulo de 45 graus, basta você ter um triângulo retângulo com os catetos mesma medida. Então, se eu quisesse fazer essa brincadeira aqui na vida real e eu não tivesse acesso a um transferidor, mesmo assim, eu teria como fazer esse procedimento. Claro que talvez tivesse que caminhar mais aqui para formar um 45 graus. Mas é possível fazer isso aqui tendo apenas um objeto de medir, tipo uma trena, e só com a trena. E uma coisa para fazer ângulos retos, aproximadamente. Na realidade, tem como você fazer isso, porque é muito fácil construir um triângulo retângulo, tanto de 45 graus, como de 30 e 60 graus. São coisas muito fáceis de serem feitas na prática. Pense sobre isso, pode ser uma questão de prova. Obrigado por ter assistido e até o próximo exercício.